Namastê! Hoje a gente vai falar sobre a psicologia dos Budas, como a gente prometeu ontem, e basicamente o que são os níveis de consciência, né, na visão oriental e na visão ocidental. Eu não ia pedir só para vocês confirmassem de que a gente está ao vivo, dando um ok aí nos comentários, e pedir desculpas a vocês no vídeo de ontem. Eu vi que de vez em quando eu olho para baixo, que sempre, é porque eu converso com vocês a partir da câmera, mas vocês conversam comigo a partir dos comentários que estão aqui embaixo. Então, por isso, de vez em quando eu tenho que ver o comentário. Namastê, Clarice. Bom, hoje a gente vai falar então sobre os diferentes níveis de consciência, né, para o Oriente e para o Ocidente. A psicologia ocidental enxerga basicamente três níveis de consciência, né? Antes do Freud, se chamava de consciência isso que a gente vive no dia a dia, né? Esse nosso estado de alerta em que a gente percebe os carros passando, ou quer dizer, naquela época não tinha carros, mas os cavalos passando, as carruagens passando, as árvores, os bosques, os passarinhos voando. Enfim, isso era consciência até o Freud existir, né? O Freud um dia observando aquelas moças, como se diz, aquelas senhoras vitorianas em Viena, né, austríacas, que com como se diz, uma carga grande de histeria, ele chegou à conclusão de que o quê? De que aquela histeria tinha a ver com uma carga acumulada dentro daquelas senhoras. Uma carga acumulada, na verdade, a partir de uma repressão. Ou seja, que determinados conteúdos da infância dela, que tinham ficado recalcados dentro dela, que tinham ficado tampados, tinham ficado é, não, não acessíveis à memória consciente delas, mas continuavam, de uma certa forma, numa memória interna dentro delas e continuavam participando da vida delas, né? Ele chamou isso de inconsciente, né? Uma região dentro da gente onde estão certas memórias de experiências, muitas vezes mal resolvidas ou muitas vezes mal digeridas ou nem digeridas e que passam o resto da vida pressionando o consciente para a gente ter determinadas atitudes. Então, Freud criou a ideia de que a gente teria duas dimensões diferentes da consciência, né? Uma, a nossa consciência ordinária, e outro, nosso inconsciente, que na visão do Freud seria um depositário de informações do nosso passado que ficam ali num nível, num limbo interior, num nível não perceptível à visão comum, mas que tendem a participar ativamente das nossas decisões, tendem a nos pressionar, a nos, como se diz, estimular a ir numa direção, a ir em outra, ou a tomar determinadas atitudes. Ou um dia, né, o Jung, né, o amigo do Freud e um psicólogo mais novo, que foi por muita gente chamado na época de o discípulo dileto do Freud, né, o príncipe herdeiro do Freud, chegou à conclusão de que existe um inconsciente coletivo, um inconsciente que além do inconsciente que o Freud tinha colocado. Ou seja, que todas as experiências vividas pela humanidade ficam de alguma forma numa região inconsciente, né, numa mente coletiva inconsciente, ao qual essas duas pessoas tiveram acesso a um dos livros da biblioteca que fica ali guardada com a memória da humanidade. E aí ele criou a ideia de inconsciente coletivo, né? E ampliou bastante. Mais tarde, o Jung teve contato com discípulos do Ramana Maharishi, e os discípulos do Ramana Maharishi contaram para ele que na Índia existia ainda um terceiro tipo de inconsciente, que eles chamaram de inconsciente acástico, né? O espaço acástico. Né? Ou seja, para a psicologia ocidental, até hoje você tem esses três níveis de consciência. Você tem a consciência propriamente dita, né? O estado de vigília, né? O estado
de acordar, do momento eu estou aqui, eu estou enxergando a minha câmera, eu tô enxergando a minha tela do computador, e são coisas que eu posso tocar com o meu inconsciente, com o meu consciente pessoal. Mas existe também o meu inconsciente pessoal, enfim, que fez com que eu tivesse experiências, talvez algumas bem resolvidas, talvez outras mal resolvidas na minha educação com a minha mãe, que faz com que provavelmente eu tenha um sorriso ou mais doce ou mais amargo quando eu falo aqui dentro dessa realidade, né? Que vai passar numa tristeza no fundo do olho ou numa alegria, num sorriso do olhar. Isso é o meu inconsciente pessoal. Mas existe também o inconsciente coletivo que o Jung levou, que faz com que, de repente, todo o povo alemão tenha uma maneira tenha características no seu comportamento diferente, por exemplo, do índio, do xingu brasileiro, que tem uma outra esfera, né, ali de consciente grupal, né, daquele grupo. Mas esses discípulos do Ramana Maharishi alertaram Jung para um quarto estado possível de consciência, né? Ou um terceiro estado de inconsciência, que seria o inconsciente cósmico. O que é o inconsciente cósmico? Para o indiano, desde o momento que o primeiro átomo chegou aqui na existência, esse átomo, né, passou para o indiano, né, do imanifestado para o manifestado. Né, passou de uma dimensão não manifestada para uma dimensão manifesta. E na hora que ele se manifestou, ele passou a viver dentro do tempo e do espaço. Então ele passou a ter limite. Ele passou a ter limite, ele quer dizer o quê? Que ele passou a encontrar barreiras, lugares da onde ele não poderia passar. O átomo, né, tudo que existe é feito de energia. Né? O indiano bem diz isso quando ele diz que tudo é constituído de prana. Né? Prana é a palavra que o indiano usa para a essência da energia. E a energia não sabe ficar parada. A energia, por si só, ela tem a característica de se movimentar. Né? Ela está sempre buscando movimento. Mas se ela está dentro do tempo e do espaço, ela começou a encontrar limites para esse movimento. Então, para o indiano, desde o primeiro momento em que o primeiro átomo existiu, entrou no inconsciente de toda a existência a ideia de que de que todo mundo, de que tudo quer manifestar alguma coisa e tudo encontra um limite para essa manifestação. Então, por exemplo, o Conrad Alkin tem um conto, que é o conto mais emblemático da obra dele, né, o escritor norte-americano, que é um grande contista, né, que se chama Impulso. No conto O Impulso, eu acho que em português eles botaram o mesmo nome que no inglês. Né? Em inglês é Impulse. Impulse. O conto Impulso, né, ele começa a questionar várias vezes por que ele não pode seguir, por que ele não pode se entregar ao impulso que surge dentro dele. Então, por exemplo, se o garoto está num ônibus e, de repente, se apaixona à primeira vista por uma menina que entra, né? E ele se pergunta, por que eu não posso chegar lá, me declarar, me atirar e mergulhar nela? Porque surge dentro de mim uma porção de questões, tipo, será que ela vai me recusar? Será que os outros em volta vão achar que eu tô abusando dela, né? Que eu tô assediando, que eu estou passando dos limites, né? Será que ela vai me dar uma bolsada na cara ou será que ela vai me dar um sorriso e dizer sim? E se ela disser sim, será que eu vou saber lidar com isso? Então vem uma porção de questões psicológicas que freiam o impulso desse menino de dizer para a menina que o ama. Na visão do Freud, esse menino provavelmente teria tido dificuldade de se expressar para ela, porque ele teria tido que recalcar, que reprimir várias vezes o afeto que ele tinha em relação à mãe, porque podia parecer inconveniente socialmente ali no espaço, na frente das visitas, ou na frente dos amigos dela, ou até mesmo na frente do pai, poderia parecer ameaçador. Então, por isso, ele acabou criando um comportamento restritivo de que seria perigoso, de alguma maneira, expressar o afeto.
O Freud colocaria esse sujeito num divã, sentaria provavelmente atrás dele e ia escutá-lo, para tentar entender que horas na biografia dele se construiu essa interpretação dos fatos em que é perigoso experimentar afeto, até ele ter uma ressignificação, uma reinterpretação disso e poder ser mais feliz, porque o afeto ia poder passar a fluir dele de uma forma mais realista, né? Sem medos irracionais, né? Sem medos que não condigam com o momento atual, porque estejam ligados à situação dele na infância familiar. O Jung, de repente, diria: não, esse menino tá se inibindo, em parte pelo que o Freud falou, mas em parte isso já está no inconsciente coletivo de toda a Áustria e de toda a Alemanha e de toda a Europa, né? De que expressar afeto é perigoso, porque vão achar então que ele não é racional, que ele não é macho, então ele se restringe por uma, digamos assim, por um superego coletivo, né? Quer dizer, por um agente policiador social, onde isso, mesmo que ele tivesse sido totalmente amado pela mãe, ele ainda seria um alemão, ou ele ainda seria um austríaco, então ele ainda teria essa dificuldade de se expressar, essa inibição. O indiano diria: não, desde que a primeira pedra existiu, desde que a primeira partícula, que o primeiro átomo existiu, houve a ideia de que você quer alguma coisa, mas você vai encontrar um não, você vai encontrar o limite. Então você tem, em 3 dimensões diferentes da sua psicologia, um aviso: toma cuidado que lá é perigoso. E quando uma coisa está nas 3 dimensões, você toma muito mais cuidado. Se o aviso vem só de uma das 3 regiões suas, tem alguma delas que diz assim: não, pode ir lá, que é tranquilo. Mas se está vindo de todas as 3, aí sim você tem essa impossibilidade. Então, o indiano aí já colocou um quarto nível de consciência. E ele liga esses níveis de consciência aos nossos chakras. E como a gente tem 7 chakras, o indiano, investigando a nossa subjetividade, acabou entrando em contato com 7 níveis diferentes de consciência. O estado de alerta está ligado ao nosso chakra central, que é o chakra do coração. Os chakras, deixa eu contar rapidamente para vocês. Os chakras, para quem não conhece, me diga uma coisa: quem aqui tem contato com chakras e quem não tem, para eu saber o quanto eu traduzo isso? Só escreve assim: eu nunca ouvi falar nessa palavra, ou eu sei muito bem porque eu sou professora de yoga, ou eu já li a respeito, para eu saber, para eu ter uma ideia do nível de linguagem que a gente usa a partir daqui, para você entender bem. Bom, Jade conhece o que são chakras? Ótimo. Alguém mais sabe o que são ou não? E quem não sabe o que são chakras? Quem nunca ouviu falar nisso? Conheço a Cíntia, já ouvi falar muito, já ouvi falar. Lúcia conhece. Tá ótimo. Então parece que que a maioria de vocês sabe o que é isso. Bom, a Márcia sabe um pouco, né? Então, nunca, bom, João Soares nunca ouviu falar, então eu vou falar rapidamente. A palavra chakra quer dizer roda, quer dizer círculo. Né? Círculo por quê? Porque os chakras são 7 núcleos de energia que a gente tem dentro da gente e de consciência, e toda a energia irradia, né? Se irradia para o em volta de si próprio. E quando ela irradia, se ela se irradia de igual em todas as direções, ela forma um círculo. Então, por isso, os chakras têm uma forma circular. Os chakras são 7 centros de energia que ficam ao longo da nossa coluna vertebral, que estão ligados, que têm essa característica, né, de serem um fenômeno de energia, mas tem também uma consciência por trás de si. Eles ficam ao longo da nossa coluna, a mais ou menos 1 palmo de distância um do outro. Então, o primeiro fica no períneo, no lugar onde as 2 pernas se encontram. O segundo fica 4 dedos acima dele, abaixo do umbigo, ou seja, 1 palmo acima. O terceiro, 4 dedos abaixo do umbigo. O quarto, do coração, no centro do peito. O quinto, na garganta. O sexto, na testa. E o sétimo, no cucuruto da cabeça.
Para o indiano, cada uma dessas 7 dimensões da consciência está ligada a um desses 7 chakras. Então, o primeiro deles lá embaixo está ligado a um inconsciente cósmico, que é onde você tem menos consciência total do porquê que aquelas coisas estão influindo na sua psicologia. Né? Então, o primeiro, ele rege os sais minerais dentro da gente. Então, se você tem mais magnésio, ou mais potássio, né, ou mais sódio no seu sangue, isso vai fazer com que o seu humor fique de um jeito ou de outro, mas você está totalmente inconsciente daquele processo. Né? Um processo absolutamente químico. Né? Todos os processos do primeiro chakra são um pouco assim, né? Acontecem dentro da gente quase que de uma forma mecânica. Né? O segundo chakra, ele está ligado ao inconsciente coletivo. Então, o segundo chakra é onde você chupa a dor do mendigo no meio da rua, quando o mendigo faz aquela cara de dor e de desespero na hora que te pede dinheiro, né? Seja teatro ou não, no momento em que você seja um olhar sentimentalista para te arrancar como é que se diz, a pena, e com isso conseguir que você enfie a mão no bolso, ou seja, uma dor real, porque realmente a situação dele é contrária, a gente muitas vezes absorve uma dor, mesmo quando ela não é real, e passa e sai dali sofrendo igual. Isso é o segundo chakra. Ele é o inconsciente, ele está ligado ao inconsciente coletivo. O terceiro chakra está ligado ao teu inconsciente pessoal. Ou seja, todas as vezes que você foi restringido na sua expressão e por isso você gerou padrões de ansiedade. Né? O terceiro chakra é o chakra que rege a ansiedade. Ele fica na frente do plexo solar que rege a ansiedade. O quarto chakra é o chakra do coração. O chakra do amor está ligado a parte da sua vida a qual você tem consciência lúcida. Né? Então, os seus braços são expressões do chakra do coração, estão na altura do chakra do coração, você estica o braço para as coisas que você vê e sai pegando. Né? Mas a gente falou que ainda existem 3 níveis de consciência. Que níveis de consciência são esses? Para o indiano, assim como você tem um inconsciente pessoal, existe também um outro estado de consciência disponível a você, ao qual você pode chegar a partir da meditação, ou a partir, o indiano criou uma série de métodos para você chegar a esse estado, que ele chama de supraconsciente individual. O que é o supraconsciente individual? É um espaço onde você toma uma consciência total do que está acontecendo no seu interior pessoal e você consegue perceber, você ganha uma capacidade de mergulhar dentro de si próprio e enxergar como é que os mecanismos da sua educação estão agindo sobre você nesse momento. Então você começa a perceber que você achava que você tinha raiva daquela pessoa que estava na sua frente, você não tem raiva dela. Você está só projetando uma carga de ansiedade acumulada a partir de momentos que você foi contrariado pelo seu pai, às vezes. E você está descontando isso na pessoa que está na sua frente. Né? O quinto estado de consciência é um estado que te dá lucidez do que acontece dentro de você. Todos nós gostamos de mergulhar na nossa subjetividade. Né? As pessoas, né, ou pelo menos os que mergulham, gostam muito. Mas muitos de nós, quando fechamos os olhos, não enxergamos o que está acontecendo lá dentro. Né? Por que o indiano criou as técnicas de meditação? A meditação é como se fosse uma máscara de mergulho. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui mergulhar no mar, eu estava em Paraty, na pousada de um amigo meu, de Duche, né? E o de Duche tinha um saveiro, e ele me chamava todo dia para passear no saveiro, a gente passeava, e um dia ele falou assim, não, hoje eu vou te levar num lugar que é muito legal para mergulhar e enxergar corais, porque as cores ali embaixo do mar são lindas, maravilhosas. E quando a gente chegou lá, ele falou, olha, esses corais aqui são os mais bonitos, os outros eu mergulhei logo nos mais bonitos. E cheguei lá embaixo e não vi nada. Eu falei, pô, só vi assim umas paredes marrons, né?
Aí eu subi e falei, poxa, Diducho, onde é que ficam esses corais bonitos? Você me despejou aqui no mar errado. Ele falou, não, Pedro, você esqueceu de botar a máscara, né? O respirador, né? Aí eu falei, ah, tá. Na hora que eu desci e vi, eu era garoto, né? Eu nunca tinha mergulhado de máscara na vida. Na hora que eu olhei a mesma parede com a máscara, eu vi as cores mais vivas que eu já tinha visto até então. Quem mergulha sabe disso, né? Depois que você as cores lá embaixo são muito mais vivas. Depois, quando você olha as cores aqui do mundo normal, das árvores, né? Dos rios, da praia, do sol, do que das nuvens, o que você olhar não tem o mesmo brilho, né? A mesma vivacidade, né? As cores debaixo d'água, elas pulam nos seus olhos, né? Elas tornam tudo tridimensional, né? E nesse dia eu me abismei com isso. O que a meditação dá para a pessoa é uma máscara de mergulho interno, onde você entra dentro daquele mesmo espaço onde você no primeiro dia, sem digamos assim, sem um instrumento desse, mergulhou e por isso não se enxergou dentro, falou assim, entrei lá dentro de mim e o que adiantou? Eu não vi nada, não entendi nada do que acontece lá dentro. Deixa eu voltar aqui para o mundo normal, porque nesse mundo eu entendo as coisas. A meditação é um pouco isso, é uma máscara onde você entra lá dentro e de repente você se abisma de perceber que as coisas que você vê dentro de você te parecem mais vivas do que as coisas que você vê fora. E aí você entende por que os mestres orientais diziam que o mundo é ilusão. Porque depois de você ver a realidade interna, a realidade externa parece menos verdadeira, parece menos viva, né? Parece menos real. E no momento em que você tem a visão do que acontece no seu inconsciente coletivo, porque você botou essa máscara da meditação, o indiano chama isso de supraconsciente individual, ou de samadhi, né? E para o indiano existem 3 níveis de samadhi, 3 qualidades de samadhi. O primeiro samadhi é esse, aquele que você entra em contato com a sua consciência individual. O segundo samadhi é quando você entra em contato consciente com o espaço coletivo, ou seja, quando você entra no supraconsciente coletivo. Nesse momento, você passa a entender, a perceber não só o que está acontecendo no seu espaço inconsciente, mas também no dos outros. Eu tive a sorte na vida de ter ido para a Índia e ter conhecido o Osho e o Papaji. O Osho, claro, o Osho, quando ele falava com a gente, nós éramos 3.000 pessoas num auditório. Então, né, um auditório, eu digo, né, todo mundo sentado no chão, né, se chamava Buddha Hall. Era um grande espaço com uma tenda, com o chão todo de mármore, e uma tenda em cima, como se fosse que tinha a forma de um diafragma, que cabiam 3.000 pessoas. Então, toda noite, eu era um dos 3.000 que estavam ali encolhidos, porque eram 3.000 espremidos, né? Eu era um dos espremidos que estava vendo os discursos do Osho e via como ele era capaz de pegar uma carta de uma pessoa que ele nunca tinha visto, porque a gente fazia as perguntas por escrito para ele, né? As perguntas eram entregues para ele. Ele não sabia quem eram as pessoas que tinham feito a pergunta, mas ele respondia àquela pessoa como se ele conhecesse a história dela toda. Quando eu fui para o Papaji foi possível perceber mais isso, porque no Papaji nós éramos só 200 pessoas. E o Papaji respondia a 10 por dia. E nem todas as 200 perguntavam, mas 40 perguntavam. Então isso fazia com que de 4 em 4 dias ele respondesse uma questão minha, porque eu perguntava todo dia. Na hora que a gente entrava, a gente colocava uma pergunta escrita ali, dentro do envelope, numa caixa do lado. O ritual era o seguinte, a gente chegava todo dia às 9 da manhã, botava, se quisesse, a pergunta na caixinha na entrada do ashram, né, que é o espaço onde o mestre encontra os discípulos, sentava num salão em silêncio e ficava de 9 às 11 da manhã em silêncio, de olhos fechados. Às 11 da manhã a gente abria os olhos, o Papaji estava sentado numa poltrona na nossa frente, e aí ele fazia uma palestra de 40 minutos mais ou menos, depois começava a responder nossas questões. Quando a gente chegava, ele não estava sentado nessa cadeira. Ele sempre chegava às 10 horas. Então a primeira hora era sem a presença do mestre.
A gente estava lá de olhos fechados, tentando estar em silêncio interno, tentando estar enxergando com a máscara o que é o nosso mundo interior, né? Quando ele chegava assim no quarteirão do ashram, começava a dar uma coisa assim, como se fosse uma pressão que fosse a impressão que dava era que a gente tinha subido de avião e a pressão atmosférica do ouvido tinha subido. Vinha como se fosse um silêncio interno assim, e ele já tinha mais de 80 anos nessa época, mas ele andava com um passo tão leve que ninguém escutava, né? Se sentava ali na cadeira e passava a segunda hora, né, de 10 às 11, em silêncio à frente da gente. A segunda hora era absolutamente mais lúcida do que a primeira. Na segunda hora, a gente enxergava tudo dentro da gente que a gente não tinha enxergado na primeira hora. E quando a gente abria os olhos, a gente, né, começava a falar e ele respondia sabendo coisas da nossa biografia que eu dizia, como é que esse cara sabe? Eu me lembro que uma vez teve um alemão muito despeitado, né, um garotão alemão, que se levantou, todo mundo que perguntava podia ir na frente dele e falava olhando no olho dele, né, uma distância mínima, né, uma distância muitas vezes perguntei a menos de 1 metro do olho dele. Né? E esse alemão, muito, como é que se diz, agressivamente, né, começou a falar que esses gurus estão querendo fazer lavagem cerebral e que ele era mais um deles e que era um absurdo, que ele queria que ele provasse não sei o que, ou se ele realmente tinha poderes cósmicos, se não tinha, não sei o que. E o Papadia olhando assim com um olhar plácido. Quando o alemão deu a primeira pausa, ele virou e falou assim, vem cá, meu filho, eu só quero entender uma coisa. Por que enquanto você falou comigo, você começou a dobrar as mangas, ele estava de manga comprida, né? Você começou a enrolar a manga da sua camisa de um lado e de outro. Aí o alemão falou assim, não sei. Ele falou, não, tenta entender por quê. Ele falou, não, é porque estava calor. Aí o papai falou, não, se desculpe, mas já estava calor quando você começou a perguntar. Né? Aqui na Índia, quando a gente dobra a manga, é porque a gente vai brigar. Você está querendo brigar comigo? E o alemão ficou meio desconcertado assim e falou, meu filho, não é comigo que você quer brigar. Você se lembra quando você era menino? Ele nem tinha dito que era alemão nem nada, né? Ele estava falando inglês. Ele falou assim, você se lembra quando você era pequeno, na Alemanha, sempre que a sua mãe te prendia naquele porão com ratos, que você ficava cheio de medo. Ele começou a contar coisas da biografia do alemão até radiografar para ele por que ele estava jogando a raiva dele no Papadim. E eu fiquei assim, pô, mas como é que esse cara sabe, né, dessas coisas em particular do cara? Isso era porque o Papadi, na Índia se diria que ele atingiu o 2º grau de Samadhi. O Samadhi é onde você entra em contato com o inconsciente coletivo. Né? E aí você passa a enxergar coisas que estão no outro também, né? Coisas que estão dentro da subjetividade, né, geral. E tem o terceiro tipo de samadhi, que esse é a iluminação final, é quando o sujeito vira um mestre, né, como alguns dizem lá, um mestre com M maiúsculo, né, que é quando você entra em contato conscientemente com o espaço acástico, ou seja, você entra você tem a supraconsciência universal, né? Você tem a supraconsciência de tudo, né? Você tem a supraconsciência da existência, né? Existencial. Aí é quando você chega no 7º chakra. Na Índia se diz que quando a sua consciência experimenta o 7º chakra, você não precisa mais nascer outra vez para aprender lições aqui na Terra, porque você chegou aonde você podia chegar com a sua consciência. Para o indiano, cada um de nós é uma semente dessa supraconsciência, né? Que essa semente pode se desenvolver ou não. Os 3 níveis de inconsciência têm várias barreiras, várias retrancas, várias inibições vários complexos ali que como é que se diz, que inibem, né, essa semente de continuar crescendo. Então, poucos chegam, né,
ao supraconsciente cósmico. Quando eu era pequeno, eu me lembro que eu podia escolher qual mestre eu queria ver na Índia, né? Você podia sair do Brasil, você podia ver o Krishnamurti, você podia visitar o Osho, né? O Ramana Maharishi tinha alguns discípulos que ele tinha deixado iluminados no mundo, dentre eles o Papaji. A gente ia para a Índia, a gente escolhia se a gente queria um mestre no sul ou no norte. Hoje em dia, eu não sei aonde eu encontro alguém com aquela lucidez que eu vi. Claro, enquanto muitas pessoas dedicadas à espiritualidade, honestamente, que estão fazendo o melhor que podem, né? que estão ajudando muitas pessoas a darem passos para frente, né? Mas é difícil encontrar, mesmo esses já são difíceis de encontrar. Por quê? Porque a grande maioria para nos 3 estágios, não chega nem a mergulhar nos seus espaços inconscientes. E para você ir para o seu supraconsciente, você tem que atravessar primeiro essas regiões inconscientes. E nessas regiões a gente tem muitas coisas mal resolvidas ali. E a gente fica com medo de encontrar essas coisas mal resolvidas. Então a gente foge dali, como a gente falou na conversa de ontem, na live de ontem. Quem não tiver visto está aí na página, na fanpage, e ficou publicado aí, você pode assistir, né? Você encontra essas zonas fóbicas dentro de você, onde é difícil encarar, né? Mas se você continua seguindo, se desidentificando, né, de todos não achando que aqueles medos são seus, né, mas e continua andando para ver o que acontece, você chega nos outros estados de consciência. Esses últimos 3 estados de consciência que a gente falou parecem uma coisa assim de outro planeta, fora do alcance das nossas mãos, mas não é. Você só precisa da máscara para mergulhar. E dentro das possibilidades, os 7 chakras são como se fossem 7 portas, você também pode olhar assim, para dentro do castelo da meditação, para dentro do castelo da consciência, para dentro do castelo da tua lucidez interna, para dentro do castelo do teu mundo interno. Você pode entrar por qualquer uma das 7. Né? A porta mais fácil para você entrar é a do chakra do coração. É a mais próxima de nós. Né? Qualquer um sabe o que é o chakra do coração. Né? Qualquer um sabe o que é o amor. Né? Qualquer um sabe o que é, seja saber com lembranças ruins ou lembranças boas ou misturadas do que seja o amor. Né? Todo mundo já teve alguma experiência afetiva na vida. Então, a porta do chakra do coração é uma porta muito acessível para a gente. Bom, hoje a gente já falou 35 minutos, né? Já passou um pouco do tempo de bom senso para eu prender vocês na frente de uma telinha. Eu vou propor a vocês o seguinte, eu vou fazer mais uma conversa, então, amanhã às 8 horas da noite, sobre o chakra do coração e sobre como pode ser acessível para você essa porta da consciência através desse chakra do coração. Né? A gente vou aproveitar, já que eu vou começar um curso em breve sobre meditações do chakra do coração, vou então falar disso, vou botar aqui na live depois como é que se diz, um link para você entrar lá no link que fala um pouco já do curso, mas eu quero principalmente que você entenda o que é esse chakra do coração. Então teremos essa conversa amanhã. Espero que você possa estar aqui às 8 da noite com a gente. E se você... Eu vi que tantos aqui tiveram... Obrigado, Susan. Obrigado, Lúcia. A gratidão é minha. Eu vi que tantos aqui já têm alguma experiência com chakras. Qualquer pergunta ou ideia de coisas que você queira conversar sobre o chakra do coração, coloca aqui nos comentários da live de hoje, que eu leio antes de amanhã, e aí já como é que se diz? Não precisa colocar agora não, mas se colocar até amanhã de manhã, quando chegar na hora do almoço eu leio os comentários todos e aí trago, desenvolvo os temas que forem bacanas para vocês. Tá ok? Ou coisas que você queira falar sobre emoção, sobre o amor, que eu possa dar a ótica
do chakra do coração, ou que solução o indiano daria para diferentes impasses, coloca aí que em a gente tendo tempo, a gente mergulha junto nesses assuntos, a gente investiga junto, né? Não tenho mais verdade que você nem que ninguém. Sou só um amigo que busca investigar junto e que pode servir como espelho, pode enxergar de um outro ângulo diferente e, quiçá, quem sabe, complementar um pouco a visão que você já tem do que é a sua realidade emocional. Namastê, até amanhã. Muito obrigado pela presença, pelos comentários todos e amanhã nos vemos aqui então de novo. Namastê.